E chegamos no terceiro episódio da série As 5 Feridas Emocionais, onde eu trago um olhar sistêmico para as feridas e máscaras de proteção, principalmente para a origem e cura dessas feridas emocionais. Então, se você não assistiu ainda aos vídeos anteriores, tem 2 episódios, sugiro que você confira lá primeiro para entender a continuidade desse assunto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as máscaras de proteção ligadas às feridas emocionais. Então, eu vou explicar quais são os comportamentos, os aspectos emocionais e comportamentais ligados a cada ferida emocional. E é agora que você vai começar a se reconhecer através desses comportamentos e também do biotipo corporal. Vamos lá? Compartilhar aqui com vocês a tela com ilustrações que representam essas máscaras de proteção. Então, essa ilustração que está aqui na imagem, ela não é do livro As 5 Feridas Emocionais. Na verdade, ela é baseada nas feridas emocionais que são descritas pela autora desse livro, mas elas foram criadas por um ilustrador, né, que eu contratei há alguns anos para desenvolver um material de trabalho que eu fazia com as mulheres, que era um material voltado para a saúde da mulher. E eu pedi que ele desenvolvesse 5 personagens baseadas no biotipo corporal das 5 feridas emocionais, justamente para que as mulheres reconheçam essas diferenças, né, no biotipo, no seu corpo, e acolham o próprio corpo, né? Sem essa comparação, sem esse julgamento de certo, errado, bom, ruim, bonito, feio. Todos são igualmente valiosos e belos à sua própria maneira, né? Então, cada uma dessas personagens aí representam uma ferida emocional que eu vou estar explicando para vocês na sequência. Então, olha só, nessa tabela eu já estou relacionando a máscara de proteção ligada a cada ferida emocional. Então, a máscara de escapista está ligada à ferida da rejeição. Então, o que é essa palavra escapista, né? Não é uma palavra muito usual, muito comum para a gente. Então, vamos ao pé da letra, né? Escapista, que quer escapar. Então, tem a ver com essa tentativa de escapar, de fugir. Tá? Então, a personalidade escapista. Vai anotando aí, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Vou explicar mais profundamente sobre isso. Já a personalidade dependente está ligada à ferida do abandono. A personalidade masoquista está ligada à ferida da humilhação. A personalidade controladora ou controlador está ligada à ferida da traição. E a personalidade rígida, né, do rígido, está ligada à ferida da injustiça. Então, agora eu vou descrever cada uma delas para ficar bem claras as diferenças, principalmente entre as 2 primeiras, que são ferida da rejeição e do abandono, que eu já adiantei para vocês que a gente confunde muito, tá? Vamos lá. Ferida da rejeição. Agora sim, uma ilustração do livro, né? Uma ilustração original do livro, que representa o biotipo corporal da ferida da rejeição. Então, como eu adiantei, máscara escapista. E quais são as características físicas? Um corpo muito magro, estreito, esguio, contraído, olhos bem pequenos e um olhar vago. A autora fala no livro que as pessoas que usam essa máscara de escapista costumam ter uma voz fraca, uma voz apagada, né? E o maior medo da pessoa que tem essa ferida emocional é situações de pânico. Então, olha só. Agora, a ilustração, né, que faz parte do meu material de trabalho, foi inspirada na ferida da rejeição. Percebam que é uma personagem com biotipo corporal bem magrinho, né? É um corpo bem esguio, bem estreito. E quais são as emoções e comportamentos ligados a essa ferida da rejeição?
Olha só, vê se você se reconhece. Se sente incompreendida e busca isolamento. Então, ela tem uma tendência de querer escapar, de querer fugir, ficar sozinha, né? Tem períodos de grande amor e períodos de grande ódio. Costuma falar pouco e tem dificuldade de expor sua opinião. Então, é aquela pessoa que ela não quer ser vista, ela quer passar despercebida. Então, ela fica quieta, ela não dá a opinião dela, né? Ela vai passando batido. Geralmente porque ela não se considera uma pessoa interessante. Então, é como se ela dissesse assim: ah, eu não tenho nada de bom para falar, ou o que eu falo não é interessante, então melhor eu ficar quieta. Então, como eu já adiantei, tenta passar despercebida e se sente rejeitada mesmo quando não é. Porque você percebe que, como ela mesma já tenta escapar, já tenta passar despercebida, no fundo, ela se rejeita, ela não se aceita. Então, ela tem uma tendência de achar que as pessoas não querem ela ali, que, né, enfim, que as pessoas estão a rejeitando, quando na verdade é ela mesma quem está fazendo esse movimento de fugir, de escapar, de não ser vista, de não ser notada, né? Embora no fundo ela tenha um desejo até inconsciente de ser vista, de ser notada, mas por conta da ferida da rejeição, ela acaba seguindo esse impulso de sempre se esconder, tá? Então, continuando aqui. Coisas materiais não lhe dão prazer, se apaga quando está em grupo ou em família, tem uma tendência de comer pouco e perde o apetite diante de emoções intensas. Então, é aquela pessoa que, quando está passando por uma fase estressante, de ansiedade, uma situação difícil, ela perde a fome, ela para de comer. Ai, gente, como eu queria um pouquinho desse comportamento. Eu, com ou sem problema, o meu apetite não muda. Eu falo que nem doente, eu fico sem apetite. Brincadeira. Mas só para mostrar algumas características que são muito peculiares de quem tem a ferida da rejeição. Então, essas características físicas e comportamentais, quando a pessoa tem muitas, quase todas, significa o quê? Que ela tem uma grande, uma forte ferida da rejeição. Agora, quando ela tem alguns comportamentos e quando o biotipo corporal dela tem algumas características, né, da ferida da rejeição, significa que ela tem uma ferida mais leve, não é uma ferida tão profunda, tão intensa, tá? A autora diz que, às vezes, a pessoa não tem o corpo inteiro pequenininho, magrinho, mas tem partes do corpo que são muito desproporcionais. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem as pernas muito fininhas, muito magrinhas, né? O resto do corpo não é. Às vezes o tornozelo é muito fino. Enfim, pode ser que a pessoa tenha algumas características corporais e comportamentais ou mais, né, dessas características. Tudo vai depender da intensidade da ferida, que vai acabar exigindo dela expressar mais ou menos a máscara de escapista, tá? Continuando aqui, agora vamos para a ferida, segunda ferida emocional, que é a ferida do abandono. Então percebam que, embora o corpo também seja um corpo magrinho, vai ter algumas diferenças que fazem, assim, na hora que a gente compara com a ferida da rejeição, a gente percebe que elas são bem diferentes. Então, olha só, a ferida do abandono, a máscara é a máscara do dependente. Então, o corpo tem uma falta de tônus, tanto da pele quanto muscular. Então, aquela pessoa que tem, ó, uma postura meio caidinha, assim, né? Então, tem uma tendência de ter flacidez em algumas partes do corpo. Tem geralmente olhos tristes e infantis que atraem a atenção. E qual é o maior medo da pessoa que tem a ferida do abandono, que usa a máscara do dependente? O medo da solidão. Então, tem medo de ficar sozinha, né? Quem tem a ferida do abandono tem medo de ficar sozinho, né? Então, como a gente diferencia, essa é uma ilustração do livro mesmo. Como a gente diferencia esse corpo magrinho da ferida do abandono
para esse corpo magrinho da ferida da rejeição. Vou explicar para vocês. Segundo a autora, a grande diferença está justamente no tônus. Por quê? A pessoa que tem a ferida da rejeição e tem o corpo magrinho é aquele corpo que é magro, mas que parece que a pele está colada no osso. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim que é pele e osso? Ou então que a gente fala assim, é magra de ruim, né? Uma expressão infeliz, mas que a gente diz, né? Nossa, aquela pessoa é magra de ruim, come, não engorda. Enfim, essa é a característica do corpinho magro da ferida da rejeição. Um corpinho que é firme, porque a pele e osso, ou pele colada no músculo, né? Já a ferida do abandono, vou mostrar na prática, né? É essa pelinha mais molinha, assim, mais fofinha. Sabe aquela musculatura que parece que por mais que você faça academia, que você treine, que você puxe ferro, parece que a musculatura não fica dura mesmo, firme? É um sinal aí de uma feridinha do abandono, né? Dependendo da intensidade, a flacidez muscular e de pele vai ser maior ou menor, tá? Então, a gente se atenta mais à questão da postura, então a postura caída, né? Como se tivesse precisando de apoio, é a postura do dependente, tá? Os olhinhos infantis, né? Aquele olhar que atrai atenção, como se dissesse, cuida de mim, né? Tenha pena de mim, é mais a cara do dependente do que do escapista, tá? Mas principalmente a flacidez. Então, é aquela mulher que às vezes ela não tem muito seio, mas ela tem um seio que tem uma tendência de ser flácido, caído, sendo que ela nem teve um sobrepeso ou nem amamentou. Tá? Então, essas são algumas características corporais da ferida do abandono. Voltando aqui para a apresentação. Então, agora com a ilustração do meu material, olha lá, os olhinhos infantis, né? E o corpo com uma postura mais flácidazinha ali, uma barriguinha, né? Enfim. Então, quais são as emoções e comportamentos da máscara do dependente, da personalidade dependente? Então, aquela pessoa que costuma falar com aquele tom de voz infantil. Sabe aquela vozinha que a gente fala com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho, às vezes com as crianças? Geralmente, a pessoa que tem a personalidade dependente, ela tem uma tendência de falar com outras pessoas num tom infantil, tá? Então, isso já traz ali uma dica de que essa pessoa ela tem uma carência de atenção, de presença, e que sem perceber ela usa esses recursos infantis para obter atenção. Então, é aquela pessoa que costuma ter dificuldade para tomar decisões sozinha, sabe? Que fica pedindo a opinião de todo mundo. Quando essa pessoa se sente apoiada por alguém, ela se sente amada. Então, para o dependente, ter o apoio de outras pessoas é fundamental para que ela se sinta, né? Para que ele se sinta seguro, amado, né? Então precisa desse apoio de pessoas, precisa ter pessoas próximas, né? E os dependentes costumam também ser muito sensíveis, muito vulneráveis aos sentimentos e emoções dos outros. É aquela pessoa que quer resolver o problema de todo mundo, quer ajudar todo mundo, que fica comovida, sensibilizada. É a esponjinha, sabe a esponjinha? Enfim, quem tem a personalidade dependente tem uma tendência de ter isso mais acentuado do que as pessoas que são só empatas, né? Então, continuando aqui. Geralmente são pessoas que choram com muita facilidade e tem muitas oscilações entre alegria e tristeza. Então, um dia está muito alegre, no outro dia está triste, enfim. O escapista já tem uma oscilação que leva mais para raiva, né? Amor e ódio. O dependente não, já oscila mais entre a alegria e a tristeza, é diferente. O dependente também é aquele que se sente responsável pela felicidade dos outros. Então, na família, é o filho que vai querer fazer os pais felizes, que vai querer cuidar dos irmãos, enfim. Tem muita dificuldade de ouvir não, percebe como tem um aspecto infantil bem forte aí no dependente, né? Criança com dificuldade de ouvir não. Então, quando um adulto não consegue ouvir não,
pode ter uma feridinha aí do abandono, tá? O dependente também é aquele que não suporta quando alguém não gosta dela. Claro, gente, que ninguém fica contente quando alguém não gosta da gente, né? A gente não fica contente, mas o dependente, aquilo para ele é como se fosse quase a morte, sabe? A outra pessoa não gostar dele, né? Dela. Então ela tem essa necessidade de ser amada, de ser querida por todos, tá? E do aspecto alimentar, falei lá que o escapista tem uma tendência a perder o apetite, né? A pessoa com a máscara dependente não, tem bom apetite, mas tem uma tendência à bulimia, segundo a autora. Ou seja, aquela pessoa que às vezes come demais, né? Porque tem essa carência, sente essa falta e quer suprir, quer preencher esse vazio comendo, e aí muitas vezes tem uma tendência a pôr tudo para fora, ou seja, provocar o vômito e ter aí esse quadro de bulimia, tá? Deixa eu tomar uma aguinha, aproveitando a pausa. E agora nós vamos falar sobre a terceira ferida emocional, que tem a máscara masoquista, então, ferida da humilhação. Olha só essa ilustração. É uma ilustração oficial, né, do livro. Então, tem um corpo feminino e um corpo masculino. Então, a máscara do masoquista revela esse corpo com uma tendência ao sobrepeso ou obesidade. Quando ela fala sobre essa tensão no pescoço, algumas pessoas acham que é torcicolo. Não, é uma tensão, é como se fosse encurtada essa musculatura, sabe? Como se a pessoa tivesse um pescoço rígido, né? Tudo travadinho assim. Então ela fala que tem essa tensão tanto no pescoço, na garganta e na pelvis também. Aquela pessoa que tem uma tendência de ter um corpo em bloco, assim, sabe? Parece que não tem o quadril muito solto. Então é mais nesse sentido. Costuma ter um rosto redondo e uns olhinhos inocentes de criança, tá? Olha só, isso que eu acho muito interessante. Qual que é o maior medo da pessoa que tem a ferida da humilhação? Segundo o autor, é o medo da liberdade. Por quê? Porque a pessoa que tem a máscara do masoquista, ela tem uma tendência de cometer excessos. Então, é como se ela precisasse sempre de alguém colocando limites nela para ela não se passar, sabe? Então, ela própria tem medo de liberdade, porque é aquela pessoa que comete exageros, seja no comer demais, gastar demais, falar demais. É aquela pessoa que costuma ultrapassar os limites e aí ela sente vergonha de si mesma, né? Então, a ferida da humilhação está muito ligada ao sentimento de vergonha, como eu expliquei lá no vídeo anterior, né? Da origem, do surgimento dessa ferida. Então, sem perceber, a pessoa com a personalidade masoquista, ela vai se colocar em situações em que ela vai sentir vergonha de si mesma. Então, ela reforça a ferida emocional cada vez que ela se coloca em situações que ela sente vergonha de si mesma. Então, aquela pessoa que vai ter uma tendência, às vezes, de se sujar, ela tá comendo, aí ela se suja, e ela fala, eu só faço, só pronto, olha só que porquice que eu fiz. Então, ela mesma costuma chamar atenção para os erros dela, inconscientemente, para provocar vergonha de si mesma, né? É totalmente inconsciente, mas é o que a gente percebe na prática. E aí, a mesma coisa que eu falei lá sobre a ferida da rejeição. A pessoa não precisa ter essa tendência ao sobrepeso, né, à obesidade no corpo inteiro. Às vezes é uma região do corpo que é desproporcional, que é muito maior do que o restante do corpo. Aí significa que essa pessoa tem uma ferida da humilhação um pouco menor. Quando é no corpo inteiro, aí a gente já imagina que a ferida é uma grande ferida, tá? E aí, quanto maior a ferida, que vai ser expressada no biotipo, mais essa pessoa vai usar a máscara de proteção. Então, olha só como são os comportamentos, né, e emoções do masoquista. Aqui a ilustração, eu acho muito bonitinha essa ilustração do meu material, né, que é baseado na ferida da humilhação. E olha só, emoções e comportamentos. O masoquista sente vergonha de si mesmo e tem uma tendência de guardar tudo para si.
Então, aquela pessoa, ó, pela carinha da ilustração, por isso que eu digo que ela é muito fofa, né? Esse olharzinho inocente de criança, sempre sorridente. Então, aquela pessoa que ela quer passar a imagem de que tá tudo bem, que ela tira de letra, que ela se diverte com as presepadas dela, mas no fundo ela guarda para si os sentimentos. Às vezes ela esconde até dela mesmo que ela sofre com aquilo, né? Porque no fundo ela tem uma tendência de se sentir menos que os outros. Então ela costuma fazer pelos outros aquilo que ela não faz nem por si mesma. Sabe aquela pessoa que quer abraçar o mundo, resolver o problema de todo mundo? E aí ela começa a se sentir muitas vezes explorada, porque ela se coloca tanto à disposição dos outros, e todo mundo recorre a ela faz, como ela tem uma tendência a cometer exageros, às vezes ela passa da conta dos próprios limites do que ela pode fazer para ajudar, né? Mas ela tem uma tendência de se sentir culpada. Ela até assume a culpa dos outros, sabe? Então, por isso ela acaba sentindo esse impulso de fazer, para não sentir culpa de não ajudar, de não fazer. Uma pessoa que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos e necessidades. Na verdade, eu percebo que ela tem dificuldade de expressar porque ela tem dificuldade até de reconhecer. Ela nem reconhece suas necessidades, logo, ela acaba não conseguindo expressar também. A Lizzie fala no livro que mulheres com perfil masoquista costumam ser muito exigentes com os próprios filhos. Por quê? Como se os erros dos filhos também despertassem, ativassem o sentimento de vergonha, porque é como se elas tivessem falhado como mães. Então elas sentem vergonha delas como mães. Então os filhos têm que ser exemplo para não fazerem ela sentir vergonha dela mesma como mãe, não é vergonha dos filhos, percebe? Então por isso a gente já começa a imaginar que tem uma relação aí de despertar dessa ferida por um padrão transgeracional, né? Mas vou falar disso lá na frente. Continuando aqui. Então, como eu já disse, assume muitas obrigações e acaba se sentindo depois explorada pelos outros. E, falando do comportamento alimentar, é a pessoa que busca conforto na comida. Então, como ela vai se negligenciando, né, ela vai ignorando as próprias necessidades, a forma dela obter prazer e conforto, digamos, consolo, é na comida, que ela também tem uma tendência de cometer exageros, tá? Então, para não ficar muito longo, eu vou interromper o terceiro episódio aqui e no próximo episódio eu falo sobre as outras duas feridas emocionais e suas máscaras de proteção, que são as feridas da traição, que eu descobri em mim, e a ferida da injustiça, que só recentemente eu percebi que eu também tenho uns tracinhos dessa feridinha, tá? Então, não esquece de curtir esse vídeo, deixar um comentário, uma dúvida que você tenha ficado sobre o que eu falei nesse vídeo, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.